Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o médico endocrinologista, preceptor da Faculdade de Medicina da Unifal e também em nutrologia. Dr. Cristiano, é um prazer tê-lo aqui conosco e podemos conversar a respeito de um assunto que hoje está em alta, está em moda, todo mundo procurando fazer um acompanhamento com nutrologia, com endocrinologista. O prazer é todo meu, viu, Luciano, de estar aqui, poder esclarecer o seu público sobre esse assunto tão interessante, tão empolgante, que hoje em dia está na moda, né, vamos dizer E assim. quem quer ter uma qualidade de vida, uma vida saudável, vamos procurar ajuda. Claro, sem dúvida, né? O nosso objetivo é saúde e qualidade de vida. É isso mesmo. Doutor, vamos conversar um pouquinho a respeito da medicina integrativa. O que vem a ser isso? A medicina integrativa, Luciano, é um ramo novo, relativamente novo da medicina, que visa observar o paciente de uma forma plena e completa, entender o paciente como um todo, tanto a dimensão de mente, de corpo, né, e ela visa também atender esses pacientes desde uma questão mais preventiva, de um ponto mais onde você tem a intenção de prevenir as doenças, até pacientes extremamente graves, que podem estar internados, por exemplo, num CTI. Certo. Então ela abrange todas as gamas de possibilidades e de momentos de vida dos pacientes. Então, basicamente, a medicina integrativa ela tem o objetivo de prevenir as doenças antes que elas apareçam e, caso apareçam, otimizar esse organismo para que ele responda melhor. E é o que todo mundo está procurando hoje, né, Cristiano? Exatamente, é o que todo mundo está procurando. Ô, Cristiano, a avaliação, como é feita a avaliação na medicina integrativa? Os exames? Sim, o paciente ele é avaliado primeiramente com relação ao ciclo de vida que ele se encontra, né? Se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto mais jovem, se é um senhor idoso, se é uma gestante. Então a gente vai, dentro do ciclo de vida, tentar otimizar, né? Procurar otimizar os exames e os padrões, os parâmetros desse paciente, né? Então são exames de sangue, são feitos, muitas vezes exames de saliva também, onde são dosados hormônios, vitaminas, minerais, além dos exames habituais. Certo. E feita uma avaliação física, inclusive contemplando a questão de qualidade de sono desse paciente, sintomas crônicos como dores crônicas, né? Então a gente tenta enxergar o paciente como um todo, questão da ansiedade, depressão, porque tudo está integrado, não tem como separar em áreas, né? A gente Exatamente. enxerga o paciente é como um conjunto, todo. né? Como um todo. Ô, Exatamente. Cristiano, a vitamina D, qual a importância dela? Porque hoje está sendo tão falado em vitamina D, às vezes o paciente chega para a gente, doutor, você vai pedir um exame de vitamina D? Então, qual a importância da vitamina D? Por que a vitamina D está tão famosa? Porque ela realmente é muito importante. Nós sabemos hoje em dia que a vitamina D, na verdade, apesar de ter um nome de vitamina, ela é um hormônio. Ela é um hormônio fabricado predominantemente na pele quando nós nos expomos à radiação solar, né? E esse hormônio ele tem um efeito fundamental de proteger o nosso organismo de infecções, melhorar dores musculares, por exemplo. Tem muita gente com fibromialgia, com dores musculares crônicas aí por deficiência de vitamina D. A vitamina D também influencia na questão mental, na qualidade do sono, no estresse, na depressão. Inclusive em pacientes que têm hipertensão crônica, muitas vezes eles têm essa hipertensão decorrente de uma deficiência crônica de vitamina D. Inclusive, uma coisa que a gente tem verificado no dia a dia, a maioria dos pacientes que fazem dosagem de vitamina D vem baixa. Perfeito, né? Hoje a gente sabe que pelo menos são 80%, é uma taxa de 80% de prevalência. A maioria, exatamente. Mas muitas vezes a gente tem uma taxa até superior a essa, né? Beirando 100%, 90%, 95% de níveis baixos de vitamina D. Por isso que a população está tão doente hoje em dia, né? Esse é um dos motivos. Uma boa alimentação, ela é capaz de suprir, né, as necessidades do organismo, tipo nutrientes. O que você fala disso, Cristiano? Uma boa alimentação é algo fundamental para a saúde e para a qualidade de vida, mas nós sabemos que a nutrição ela é dividida em alimentação e suplementação. Certo. Então, a alimentação ela não basta, ela é necessária, mas não suficiente para que o indivíduo tenha o aporte necessário de vitaminas e minerais necessários para o bom funcionamento do corpo. Há muitas coisas que no nosso organismo que só são repostas se nós nos suplementarmos mesmo, porque o alimento não vai ser suficiente. A gente sabe que o solo hoje é pobre de vários nutrientes. Exatamente. E esse solo pobre vai fazer com que os alimentos sejam pobres também, porque a planta não tem de onde tirar. Vai nutriente. retirar da onde? Da terra, Exatamente. né? E nós ingerimos Lógico. essas plantas que estão deficientes em nutrientes, ficamos também colecionando deficiências ao longo da vida. Bom, como você disse da suplementação, qual a importância da suplementação?
A importância da suplementação é exatamente essa, é otimizar o funcionamento do organismo. Eu vou dar um exemplo aqui de um carro, né? Hoje em dia, as pessoas têm um carro, elas não levam o carro para revisão, para poder fazer a troca de peças, renovar algumas peças, trocar o óleo, né? Os fluidos de freio, enfim, né? Nosso corpo é a mesma coisa, ele precisa estar se renovando, só que ele não se renova automaticamente. Então, nós precisamos repor esses minerais. Dá uma ajuda, né? É uma ajuda, é fundamental. E a alimentação, ela não repõe, né, esses minerais, essas vitaminas na quantidade correta. E essas deficiências que nós vamos colecionando ao longo da vida vão gerando, aos poucos, as várias doenças que nós vemos hoje em dia, principalmente as doenças crônicas, a depressão, a ansiedade, muitas vezes por deficiência de minerais. Então a suplementação ela é fundamental para otimizar o funcionamento do organismo. Cristiano, fala um pouquinho a respeito do gerenciamento do estresse. Como você está falando agora, né, agora há pouco, a respeito de várias patologias associadas, fala um pouquinho do estresse. Sim, o estresse ele é fundamental. O gerenciamento do estresse é um ponto fundamental da nutrologia da medicina integrativa, né? Porque nós não simplesmente vamos dar substância e suplementação para os pacientes. Nós precisamos ensiná-los a gerenciar o estresse, que ele faz parte da vida, pode ser até benéfico até um certo ponto, mas o estresse crônico leva a alterações orgânicas importantes, a várias doenças. E as deficiências vitamínicas e minerais que nós podemos ter, e muitas vezes são subdiagnosticadas, ou seja, a grande maioria dos pacientes não são percebidas, essas deficiências vitamínicas e minerais podem diminuir a capacidade do indivíduo de responder a respostas do dia a dia. Né? Coisas naturais que acontecem no dia a dia, estresses do trabalho, da família, né? Da atenção que tem que se dar à família. Então isso é fundamental, né? Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o Dr. Cristiano, médico endocrinologista. Cristiano, por que hoje em dia a maioria das pessoas se encontram desanimadas, depressivas e até exaustas? Por que isso? Muitas vezes, Luciano, essa depressão, essa ansiedade, essa angústia, essa exaustão, né, e muitos casos, inclusive, de fibromialgia, né, pacientes com dores crônicas. Tem aparecido muito, né? Muito frequente. Isso não é por acaso. Tá? A gente sabe hoje em dia que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, dos minerais que são mais deficientes é o magnésio. Certo. E a deficiência de magnésio ela leva a dores musculares, ela leva a piora da qualidade de sono, né, leva a aumento de níveis de estresse, de depressão. Então, esse é só um dos exemplos. Existem vários, né? Não estou falando aqui para todo mundo sair tomando magnésio. É exatamente isso que eu ia comentar. Tá? Primeiro, faça uma avaliação. Isso, eu estou dando só um exemplo genérico. Cada paciente vai ter sua deficiência. Mas, assim como essa deficiência pode trazer transtornos, muitas outras deficiências deixam o indivíduo mais suscetível, né, ao estresse e a piorar a qualidade de sono. E isso vai virando um ciclo vicioso, que vai induzindo problemas graves no futuro, né? Doenças sérias. Doutor, uma coisa também que a gente ouve falar muito, né, hoje em dia, é a modulação hormonal. Qual o papel da modulação hormonal na atividade sexual masculina e feminina? Sim, a modulação hormonal é um tema polêmico, né? Mas, na verdade, ela é um tema polêmico por desconhecimento da maioria das pessoas, porque a modulação hormonal é fundamental. Né? No momento que o nosso corpo está saudável, ele se modula automaticamente, ele modula os hormônios, geralmente eles vêm em pares e eles se equilibram. Só que a partir de um certo ponto da vida, esses hormônios entram em declínio, cada vez mais cedo, infelizmente. Eu tenho recebido, às vezes, garotos de 20 e poucos anos com problemas porque já tem deficiência hormonal. Enfim, eu não vou entrar no detalhe do porquê disso, mas isso tem sido cada vez mais comum e a gente avalia isso no consultório. Então, quando nós modulamos os hormônios de uma forma correta, é claro, cada caso, né, quando o paciente tem uma indicação, essa modulação ela vai melhorar a qualidade de vida, não só sexual, mas a qualidade de vida geral das pessoas. O que é muito importante. O que é muito importante, incluindo a parte sexual, é claro. Mas isso vai muito além dessa dinâmica, só apenas do sexo. Ela vai da qualidade de vida, da pele, da saúde em geral mesmo. Ô Cristiano, o que você diz da disfunção erétil, da diminuição de libido, câncer de mama? Tem tudo a ver com essa parte da modulação hormonal? Tem muito a ver, tem muito a ver. É interessante que nos últimos anos tem se descoberto que muitos dos cânceres, ao contrário do que muita gente pensa que hormônio causa câncer, né?
Depende do hormônio. Depende do hormônio, né? Claro, né? Os hormônios que são utilizados, sintéticos, não semelhantes aos hormônios próprios, eles podem induzir, em alguns casos, câncer. Mas, na verdade, o que se tem é quando há uma redução desses níveis hormonais, aumenta os níveis de câncer, aumenta a incidência de câncer. Claro que cada caso é um caso. Cada caso é um caso, Existem né? casos de câncer de mama que são hormônio dependentes. Mas, por exemplo, o câncer de próstata. Tem artigos recentes de professores de Harvard, né? O Dr. Morgenthau, ele quebrou um mito, que a testosterona causava câncer de próstata. Na verdade, é o contrário. A deficiência de testosterona com o desbalanço de estradiol, progesterona, que causa câncer de próstata, que é um fator importante. Então, é importante quem estiver nos assistindo, né, recebendo essas orientações que são de suma importância. Sim, são vários mitos que são quebrados. Ô Cristiano, quais são os princípios da medicina integrativa? A medicina integrativa ela tem por princípio cuidar da pessoa antes que ela adoeça, principalmente. Ela também vai cuidar dos pacientes que já estão doentes, que já estão com alterações, mas mais do que isso, ela visa prevenir as doenças, no momento em que as doenças ainda não se manifestaram, ou que elas estão ainda latentes. Certo. É muito frequente você pegar um paciente que aparentemente está bem e fazer uma avaliação e encontrar várias alterações, muitas vezes alterações que a gente chama de subclínicas, que são alterações que ainda não deram manifestações, mas que se não cuidadas no momento propício vão gerar problemas mais sérios. Lembra que eu falei do carro. Então, a gente não vai esperar a peça quebrar, né, o carro ter um problema para levar para a oficina. Nós vamos levar o carro para fazer uma manutenção preventiva. Exatamente. A medicina integrativa tem esse espírito de prevenir para dar qualidade de vida e saúde para que o paciente não precise depois fazer um tratamento para lógico corrigir. que tudo que é prevenção, lógico que é muito melhor. Tem muito mais poder, né? Tem muito mais poder e capacidade de ação. Doutor Cristiano, como você trabalha também na medicina esportiva, eu gostaria da sua opinião. O que você diz desse pessoal que, principalmente o pessoal que frequenta a academia e que compra, como você citou agora há pouco, a testosterona, né? É útil, mas depende, cada caso é um caso. O que você diz desse pessoal que compra testosterona e outros produtos, né? Sem orientação? É totalmente desaconselhável isso, Luciano, porque o uso desses suplementos e da testosterona sem orientação pode ser, via de regra, deletério. Vai ser deletério via de regra. Existem sim suplementos, eu trabalho com essa parte, existem vários produtos muito bons, que têm embasamento científico, que melhoram massa muscular, que diminui o que o pessoal chama de catabolismo, né, muscular, aumenta a massa e não deixa que o indivíduo perca ela. Aumenta a capacidade de resposta, Exatamente. Tanto exercícios de musculação quanto exercícios que exigem mais resistência aeróbica. Existem muitos tratamentos interessantes, mas eles devem sempre ser orientados por alguém que entenda do assunto. Caso contrário, o tiro pode sair pela culatra. Né? Exatamente. Inclusive, hoje o pessoal tem trocado muita ideia, né? Trocado, inclusive, produto que está usando, né? Sim. Principalmente das academias. Ah, não, usa isso que isso é bom para ganho de massa magra, massa muscular. Não, isso faz perder gordura. Então, quer dizer, está todo mundo fazendo errado, não tem uma orientação de um profissional habilitado para isso. Exatamente, existem tratamentos que funcionam muito bem, mas tem que ser orientado. Não adianta querer usar o que o vizinho está usando na academia, o vizinho de aparelho ali usou, até porque é um conjunto. O conjunto da obra importa muito mais do que cada suplemento isoladamente. Quando as pessoas me procuram, eu faço um composto, um conjunto de suplementos, eu prescrevo para eles suplementos individualizadamente. Exatamente. O que é bom para um não é bom para o outro. Não é bom para o outro, depende das metas, dos objetivos, da idade, do tipo de exercício que eles executam, enfim, de vários fatores. Doutor, no próximo bloco a Juliana estará conosco com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem? Ótimo. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje nosso convidado, o Dr. Cristiano, e neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores, como sempre, né, Juliana? Isso daí, doutor Luciano, tudo bem com você? Graças a Deus. Então, tá bom, doutor. Estou aqui com as perguntas dos nossos telespectadores, que é um assunto novo, né, doutor? O pessoal acho que não conhece muito a respeito da medicina integrativa, Exatamente. Né? E, doutor, né, enquanto falando, eu nos outros blocos assistindo,
É muito interessante. Eu acho assim, que as pessoas devem procurar assim, a medicina integrativa, que é muito, muito interessante, muito legal, doutor. É importantíssimo, né? Com certeza. Gostaria de convidar você que está nos assistindo que envie suas dúvidas, sugestões de perguntas para o e-mail drluciano@programasaudeemdia.com.br, através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 991 42 2421. Deixando claro que todos vocês que enviarem suas dúvidas, sugestões e perguntas serão mantidos em sigilo por questões éticas. E lembrando mais uma vez de não deixar de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, né, doutor Luciano? Exatamente. Programa Saúde em Dia. E o site também, www.programasaudeendia.com.br, que tem bastante coisa interessante lá, né, doutor? Exatamente. As entrevistas dos nossos convidados. Todas as entrevistas, Todas né, as entrevistas. Você que não deu para assistir o programa, acesse o site que tem a entrevista lá para você assistir. É isso mesmo. Doutor, eu tive o prazer de entrevistar a sua esposa, né, que é nutricionista, há uns dias, e eu gostaria que você falasse do trabalho, antes de falarmos mais alguma coisa da medicina integrativa, falasse do trabalho conjunto de vocês, você como endocrinologista, né, e ela como nutricionista. É um prazer falar desse trabalho, porque nós fazemos um trabalho mesmo harmônico, né, que se conjuga perfeitamente. É o trabalho da nutrologia e da nutrição. Lembra que eu disse com relação à alimentação, que é uma junção da nutrição e da suplementação. Então, juntamente com ela, nós usamos os mesmos princípios, os princípios de prevenção de saúde, de otimização da saúde das pessoas, e ela faz a parte nutricional, orienta, né, os alimentos que são melhores, de acordo com o objetivo de cada pessoa, se é emagrecimento, se é otimizar a saúde, se é aumentar a massa muscular, por exemplo, na academia, né? Exatamente. E eu faço a parte nutrológica e endocrinológica, que é otimizar os hormônios, os minerais, vitaminas e os suplementos necessários para que a pessoa tenha uma saúde de boa qualidade. Bom, falando um pouquinho de medicina integrativa, quais os tipos de tratamento existentes na medicina integrativa? Na medicina integrativa, basicamente, a medicina integrativa, ela contempla a modulação hormonal, que é deixar os hormônios em níveis otimizados para que o organismo tenha uma saúde plena e máxima. Ela também contempla a reposição de vitaminas e minerais, de forma que o organismo, as junções ali do organismo, as engrenagens funcionem bem, né? Então, ela tem o objetivo de melhorar o funcionamento orgânico, otimizar, e a gente trata desde menopausa, a andropausa, que é a menopausa do homem, disfunções sexuais, nós tratamos questões de fibromialgia, dores musculares crônicas, depressão, ansiedade, enfim, toda a gama de alterações que as pessoas têm, muitas vezes ficam usando medicações que só tiram sintomas, nós cuidamos da causa delas. Exatamente, não adianta tirar os sintomas se a causa permanece. Exatamente, né? Por isso que as pessoas ficam tratando isso aí cronicamente, né? Existem casos, inclusive, que nós cuidamos de pacientes hipertensos diabéticos em que há regressão do problema quando nós corrigimos a causa dos problemas, dessas questões. Então, há várias vantagens, né, da medicina integrativa. São correto? todas as vantagens, até porque nós utilizamos tratamentos que se baseiam na natureza. Nós usamos muito menos remédios, que são substâncias sintéticas, e utilizamos muito mais suplementos e minerais e hormônios idênticos, isomoleculares, na quantidade correta, de forma a restaurar o equilíbrio orgânico. A saúde é consequência. Muito melhor. Isso. Né? Doutor Cristiano, podemos passar para as perguntas dos nossos telespectadores? Claro, será um prazer. Vamos lá, Juliana. Vamos lá, doutor. Doutor Cristiano, como a nutrologia ajuda a envelhecer saudável? Essa é uma pergunta interessante. Uma pergunta interessante que muita gente está querendo ouvir, né? Todo mundo quer, né? Entra bem dentro disso que a gente acabou de dizer, né? A nutrologia, ela faz com que o organismo fique otimizado. E o tempo de envelhecimento, nós conseguimos reduzir a velocidade de envelhecimento e eventualmente até reverter. Nós temos agora uma ganhadora de prêmio Nobel recente, agora a doutora Elizabeth, ganhou o prêmio Nobel de 2009, que fala sobre envelhecimento, Olha só. dos telômeros, e ela provou que é possível reverter, inclusive, atrasar o envelhecimento e reverter. E é exatamente essa a estratégia da nutrologia. Fazer com que o envelhecimento se lentifique e eventualmente até reverter no quadro o envelhecimento. Isso é muito bom, hein? Sim, porque a idade biológica, que é aquela que está na carteira de identidade, na certidão de nascimento... Não tem como reverter, né, Cristiano? E não tem nada a ver com a idade de fato do indivíduo, a idade da saúde. Às vezes o indivíduo tem uma idade de 60 anos, mas ele pode ter uma saúde de 35. Assim como pode acontecer o contrário, o indivíduo de 30 tem a saúde
de 60. Então o objetivo nosso é realmente, independente da idade, reverter esse processo de envelhecimento e trazer mais saúde com qualidade de vida, para que ele viva mais e melhor. Ouvindo, né, Juliana? Boa, doutor. As dicas aí do As doutor dicas. Cristiano. Doutor, e o diabetes, ele tem cura? É uma questão polêmica, essa questão se o diabetes tem cura ou não. Primeiro nós temos que pensar nos dois tipos de diabetes tipo 1 e 2. O tipo 1, definitivamente, até o momento, não tem cura. Mas o tipo 2, apesar de se dizer que não é curável, mas não é curável porque as pessoas se alimentam de uma forma inadequada. É possível reverter um quadro de diabetes tipo 2, sim. Isso é possível, né? E quando você tem orientação alimentar correta e uma condução correta. Então existe essa possibilidade, apesar de se dizer que não. Boa parte dos médicos ainda acham que não tem essa possibilidade, mas ela existe sim. Que coisa boa, notícia boa, né, Cristiano? Muito, né, Exatamente. doutor? Doutor, uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo, assim, a maioria das pessoas querem saber. Por que muitas pessoas tentam emagrecer e não conseguem? Sim, isso tem vários fatores que interferem nisso, mas muitas vezes é o tipo de alimento que a pessoa está utilizando. A estratégia que ela está adotando para emagrecer não está correta. Então, são vários detalhes que têm que ser respeitados. O momento das refeições, isso é importante, o intervalo entre as refeições e o tipo de alimento. A quantidade de calorias dos alimentos é menos importante do que o tipo de caloria, de onde provém essa caloria. Então, muitas vezes as pessoas fazem dieta de baixa caloria, mas com alimentos ruins, que não deixam que elas emagreçam, mesmo com baixa caloria. Então, esse é o principal motivo. Mas a questão hormonal também ajuda um pouquinho. A questão doutor? hormonal é fundamental, a questão da tireoide, né, os hormônios sexuais também, se não estiverem bem controlados, né, a gente sabe muito bem que quando a gente faz a avaliação desses pacientes, a gente checa o balanço hormonal deles. É isso daí. Existe a possibilidade, doutor, de reduzir os sintomas da menopausa com o tratamento da medicina integrativa? Sim, sem dúvida. A menopausa pode ser tratada de forma eficiente, utilizando muitas vezes hormônios que são isomoleculares, ou seja, que são idênticos aos hormônios que produzimos no nosso corpo, e a gente ameniza os sintomas até praticamente 100%. Muitas vezes as pessoas ficam sem os sintomas da menopausa. Doutor Cristiano, voltando, né, ao assunto da medicina integrativa, a questão da disfunção sexual, ela tem cura? Sim, ela tem tratamento e a gente consegue reverter completamente os processos de disfunção sexual na grande maioria dos casos. Tanto diminuição de libido no homem e na mulher, disfunção erétil. Todos esses fatores, tanto que a gente avalia exatamente esses segmentos, disfunção erétil, libido, orgasmo, conseguimos melhorar e muitas vezes melhorar 100% mesmo, restaurar plenamente Uma o notícia muito funcionamento. boa, né? Boa, né, doutor? Exatamente. Bom, doutor, foram essas perguntas enviadas aqui pelos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês no programa Saúde em Dia e continue enviando suas dúvidas, suas perguntas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, através do WhatsApp no telefone 35 991422421. Não deixe de curtir as páginas do Facebook e no Instagram e também o site do programa. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Doutor Cristiano, então antes de encerrarmos, eu gostaria que deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Sim, a mensagem que eu tenho a dizer para os telespectadores é: cuidem da saúde de vocês, façam a prevenção, façam manutenção preventiva, procurem um médico especialista na área que possa ajudá-los a melhorar a saúde de vocês se vocês já têm problemas. Mais importante ainda, porque é possível restaurar a saúde e viver plenamente, com qualidade e com uma saúde plena. Exatamente. Doutor Cristiano, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.